Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens. Com toda certeza, é difícil imaginar o mundo, o nosso dia a dia, sem a internet. É uma coisa relativamente recente que surgiu nas nossas vidas e hoje nós usamos os sites, as buscas, não só para entretenimento, para pesquisa, mas pagamos contas com a internet. Nós praticamente convencionamos e condicionamos toda a nossa vida a essa tecnologia, a essa ferramenta que chegou para ficar, que vai dominando cada vez mais o mundo de uma forma geral. Bom, esse programa que nós estamos fazendo, por exemplo, nesse formato, seria impossível sem a internet. Comigo aqui, com o Marconi na nossa parte técnica e também com os nossos convidados. Mas Nova Friburgo, dentre tantas características marcantes que acumula, é também a primeira cidade de interior no estado do Rio de Janeiro a ter a internet. Há 30 anos atrás, isso aconteceu. E no Zoom Painel de hoje, a gente vai recordar um pouquinho dessa bela história, desse pioneirismo aqui da nossa cidade, falar também sobre desafios do cenário da tecnologia para o presente e para o futuro da nossa cidade e abordar também a questão do centro tecnológico. Nova Friburgo pode perder essa unidade que seria tão importante e faria tanta diferença na vida dos friburguenses. Todos esses assuntos estão em debate a partir de agora no nosso Zoom Painel. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Você já conhece a Pedrinco? Somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade. Durante nossa trajetória, contamos com profissionais qualificados, equipamentos modernos, prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos. Isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui. E agora, além da unidade em Nova Friburgo, também contamos com a unidade em Bom Jardim. Mais um projeto que conta com a sua confiança. Oferecemos as melhores soluções para o seu projeto, não importa o tamanho. Estamos aqui para te atender melhor. Essa é a Pedrinco, uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você. Escolha o melhor. Escolha a Pedrinco. Olá,
Olá, eu sou Vinícius Gachim, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Zoom Painel. E essa semana a gente traz o tema internet, ciência, tecnologia, passando por um pouquinho do nosso passado, presente e falando também sobre o futuro desse setor. E registrando primeiramente mais um pioneirismo dentre tantos aqui da nossa cidade, Nova Friburgo. Há 30 anos, além da capital, Nova Friburgo recebia a conexão com a internet. Essa data que completou 30 anos em 21 de julho. Outras datas marcantes também que a gente vai recordar aqui no programa de hoje. Vamos passar também pela questão do Centro de Tecnologia, que seria um marco importante, uma unidade que nossa cidade pode perder, mas que ainda há uma luta, há uma comunhão de esforços para que o município realmente receba esse centro. E para debater um pouquinho, falar um pouco sobre a história, sobre também o que acontece atualmente na nossa cidade e projetar uma parte do futuro na ciência e tecnologia, estamos recebendo aqui o jornalista Girlan Guilan, também a Denise Del Filippo, ela que é engenheira eletrônica e tem uma parte nobre nessa história da internet aqui em Nova Friburgo, que a gente vai contar, claro, no programa de hoje, e também o Rodrigo Sena, que é presidente do InovaFri. Girlan, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, prazer em tê-lo aqui novamente. Toda essa história bonita, né? Hoje, Nova Friburgo tem várias universidades, tem um corpo técnico maravilhoso, ou seja, esse passado também pode ter tido muita influência no presente e também inspirar o nosso futuro, não? Muito bem-vindo mais uma vez, Girlan. Sem dúvida, Vinícius. Boa noite, Denise, boa noite, Rodrigo, boa noite aos telespectadores que nos dão o privilégio aí de assistência. É muito bom estar aqui falando em Nova Friburgo, falando em pioneirismo, falando de uma história bonita. Eu sempre digo que eu tive lá atrás o privilégio de não só ver essa história acontecer, mas também participar um pouco dela, porque naquele momento, no início dos anos 90, a Associação Comercial já começava a fazer toda essa questão de disseminação da informática, da tecnologia, teve um papel muito importante e graças a Deus a gente estava lá e poder, mesmo estando lá atrás, estar até hoje aí para ajudar a contar e relembrar um pouco dessa história. Eu fico muito feliz com isso. E Denise, eu estou sabendo que você foi quem ligou a internet aqui na cidade praticamente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Zoom Painel. Conta um pouquinho para a gente sobre essa história, os desafios daquela época. A internet era uma coisa nova. Hoje, claro, a gente não imagina o mundo sem, mas eu acredito que naquela ocasião foi uma enorme tarefa que você teve. Seja muito bem-vinda. A gente não está conseguindo te ouvir, Denise. Se você puder, de repente, não sei se acionar o microfone. Isso, acionei o microfone. Legal, já te ouvimos. Então, primeiro agradecer esse convite, estou muito satisfeita de poder contar essa história. Para mim é um momento importante da minha vida profissional. E aos demais convidados e telespectadores, boa noite ou boa tarde, bom dia. Bom, como é que foi essa história? De fato, graças a gente ter o IPRJ em Friburgo, ainda não era o UERJ, a gente foi incluído no backbone, né, na estrutura de rede do Estado do Rio de Janeiro. E, de fato, fora da capital, a gente tinha a UF e o IPRJ, mas a gente entrou com essa conexão antes da UF, a UF entrou mais ou menos em dezembro, que eu me lembre, então a gente ganhou esse título aqui em Friburgo de ter a primeira conexão à internet fora da capital, no estado do Rio de Janeiro. E, de fato, fui eu que liguei o botão. Basicamente isso aí. Olha, realmente um marco, viu, na história de Nova Friburgo, da internet de uma forma geral. E, Rodrigo, certamente esse passado inspira o nosso presente, também o nosso futuro. Você que preside hoje o InovaFri, queria nessa sua primeira participação que você dissesse um pouquinho sobre o que é o InovaFri, como é que ele atua aqui na cidade, na região. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, Vinícius. Olá, Denise, olá, Girlan. O que é interessante é que eu usei um pouquinho antes a internet também. Como a Denise apertou o botão para a internet, eu usei o BBS, que eu não sei se alguns vão conhecer, outros não.
E nosso secretário de Ciência e Tecnologia atual, ele que tinha esse BBS, o Loyola, e eu utilizei. Se eu não me engano, ele só tinha 2 linhas telefônicas, ou seja, só 2 pessoas podiam estar. E hoje, milhões e milhões de pessoas conectadas ao mesmo tempo. Imagina isso. Denise saberia muito bem como era antes de apertar esse botão. Isso. Mas, falando hoje, o InovaFree é um ecossistema de inovação da cidade e ele surgiu na necessidade da junção do poder público, sociedade civil, universidade, porque projetos todos fazem, todos têm, só que cada um faz dentro do seu próprio universo. E isso não é divulgado e não tem essa junção de informações. Então, o InovaFree surgiu para a gente conseguir unir essa comunicação. E ele veio também de uma associação que veio de uma associação chamada Serra do Silício. Essa Serra do Silício vem desde 2012. O nome é uma alusão ao Vale do Silício, né? Porque a gente tem também várias cidades ao entorno de Nova Friburgo que a gente pode juntar. E o objetivo era unir o pessoal de tecnologia. E a gente fez vários eventos, várias palestras, trouxemos vários cursos, só que era só ligado à tecnologia. O InovaFree veio para unir todas as vocações da cidade, e não só a tecnologia. Então fica mais fácil para a gente conseguir tornar possível Friburgo como um polo tecnológico, que esse é o sonho de muitos, assim como o meu. Sem dúvida nenhuma. Agora, Denise, depois que você aperta o botão, a internet começa a funcionar aqui em Nova Friburgo. Como é que foi a propagação da rede aqui na cidade? O que você se recorda? Ela acompanhou a velocidade de outros municípios? Nova Friburgo teve um pouco mais de dificuldade nessa questão? Eu não sei dizer exatamente depois, mas por muito tempo Friburgo foi a única conexão, porque de fato a nossa conexão foi em 92 e só quem era conectado era quem estava no meio acadêmico. E essa Rede Rio, essa estrutura que interligava as instituições no Rio, eram só instituições acadêmicas ou de pesquisa. Então, até 95, quando começou a abrir, 95, 96, você não tinha outra cidade no estado do Rio. Eu acredito que nem a UENF entrou, mas isso eu não vou ser certa em falar sobre isso. Mas então o período todo de internet acadêmica, de internet puramente acadêmica, acredito que nenhuma outra cidade entrou. Seria Nova Friburgo, a UF em Niterói e talvez a UENF, mas também não estou certa. E só depois, então, que entraram os provedores. A única forma de você conectar era realmente através da BBS do Loyola ou através da BBS do Manuel da Fox, da papelaria Fox, que também tinha uma BBS na época. Que história legal. Agora, Girla. E só então depois que veio a NetFlash, né? Exatamente, que também foi um momento marcante que a gente vai recordar daqui a pouco. Mas, Girlan, você até recorda na sua coluna, muito bem escrita por sinal, no jornal de Conselheiro Paulino, que há um momento em que Nova Friburgo perde esse pioneirismo para Petrópolis, né? E aí a situação muda um pouquinho de figura? Eu sempre fico um pouco com o pé atrás quando a gente faz qualquer associação com Petrópolis, porque sempre Nova Friburgo sai perdendo. Isso vem acontecendo ao longo do tempo e eu espero que isso mude de agora para frente. Mas Petrópolis sempre acaba tendo um protagonismo maior e eu acho que esse é um dos nossos desafios. Nós perdemos grandes coisas para Petrópolis, infelizmente, né? Eu me lembro o Marco Aurélio Fonseca, pessoa que fez aqui as primeiras feiras de informática, naquela época que a Associação Comercial estava empenhada em mostrar os benefícios da tecnologia, da própria informática e depois da internet, como que ele a grande luta dele nesse sentido, de trazer as coisas para cá, para Friburgo, né? Tanto é que naquele período que foram feitas as feiras de informática, o Marco Aurélio Fonseca, que faz parte aí
Ele está no Rio, mas ele faz parte desse nosso grupo aí do ecossistema. O Marco Aurélio teve uma ideia fantástica na época, ele criou um ônibus, era o ônibus da informática. Teve uma feira dessa, se eu não me engano, se foi a segunda ou a terceira, que foi criado um ônibus exatamente para mostrar nas escolas a importância já do computador, né? Então, mas é lamentável, a gente sai perdendo sim, essa é uma preocupação, né? Eu sei que daqui a pouco a gente vai falar sobre centro tecnológico, mas essa nossa insistência em tentar reverter isso, que o centro tecnológico venha para cá. Eu estou, vocês falando aqui, a Denise falando em PRJ, falando em UERJ, eu quero lembrar que lá atrás, há 30 anos, quase que nós não tivemos IPRJ aqui também. Foi uma luta, foi uma briga. Para o IPRJ vir para cá, não foi assim um estalar de dedos que, não vai vir e veio, não. Tinha outros municípios que queriam levar o IPRJ daqui e acabou ficando aqui até. Eu preciso citar aqui, na época, o deputado professor Carlos Guimarães, o Marcelo Virli sempre lembra isso, ele era deputado ligado, na época, ao governador, e ele foi uma pessoa importante naquele momento para que o IPRJ viesse para cá, e aí acontecesse esse pioneirismo aí da internet. Depois ele foi incorporado pela UERJ. Então, quer dizer, agora, nesse momento, é muito importante que nós estejamos atentos a essa questão do centro tecnológico, para o futuro não sair perdendo mais uma vez, né? Sem dúvida alguma. E fazendo uma ponte, Rodrigo, desse passado com o presente e futuro, temos agora o Código de Tecnologia. O que ele vem trazer de importante, em resumo, para nós aqui em Nova Friburgo, por exemplo? É importante esse código, foi até um marco, ele foi escrito em várias mãos, mas vários integrantes do Inova Free, Serra do Silício, contribuíram e a gente conseguiu aprovar esse código há 2 anos. E agora montamos o Conselho Municipal, que vai fazer a gestão justamente do código. E nosso esforço agora é justamente tirar do papel. Porque escrever o papel, tudo bem, pode ser um pouco difícil, mas essa é a parte mais fácil. Agora, colocar em prática, colocar em ação o que está ali no papel e transformar mesmo em execução é bem, bem difícil, porque a gente depende das pessoas. Tudo é feito na mão de cada um. E isso a gente está se doando, porque nada é remunerado, então a gente tem que se doar para conseguir tirar do papel e trazer mesmo esses esforços de cada um para a gente colocar esse código em andamento. Ali estão todas as diretrizes que a gente vê como importante para a cidade, que a gente consiga mesmo, de fato, tornar Nova Friburgo como polo tecnológico. A gente tem aqui muita coisa boa que pode trazer como polo tecnológico. A gente tem muitas universidades. Contando com as EADs, são mais de 30. Então, é um número muito expressivo. A gente tem também a parte de segurança, a gente tem uma certa segurança, nós temos clima, nós temos ainda espaços físicos, e a gente tem na área de tecnologia a parte verde, então a gente não agride a natureza. Então é importante a gente conseguir trazer esse assunto, é muito importante, sustentabilidade, a parte social, geração de emprego, aumento de renda. Então a gente tem tudo para conseguir isso. Sem dúvida alguma, e a gente vai falar um pouco mais sobre a atuação do Conselho no programa de hoje, mas antes vamos a um rápido intervalo e voltamos já falando um pouco sobre passado, presente e futuro da informática, da tecnologia aqui em Nova Friburgo. Até já! A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com
uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. De volta com o nosso programa Zoom Painel, hoje falando sobre os 30 anos da internet em Nova Friburgo, mais um pioneirismo na história da nossa cidade, recebendo o jornalista Girlan Guilan, também o presidente do InovaFri, Rodrigo Sena, e a Denise Del Filippo, que é engenheira eletrônica. Denise, lá naquela época, eu acredito que um dos principais e primeiros desafios tenha sido divulgar de forma internacional a ECO de 92. Conta pra gente como é que foi esse momento, como é que esse desafio foi vencido com todas as dificuldades que a gente tinha naquela época. Denise, se você puder ativar o seu áudio, por favor, acho que a gente não está ouvindo. Isso. Perfeito, obrigado. É certo, efetivamente a gente participou, foi um momento importante, porque o Estado do Rio, em si, ele foi pioneiro nas conexões de 64 kbps. Naquela época, isso é uma lentidão de tartaruga hoje em dia, mas naquela época era um marco, era experimental, né? Então foi um acordo, eu já nem me lembro mais se era Telerge ou Telemar, mas foi um acordo da academia, né, da FAPERJ, com a Telemar, acho que era a Telemar, para que fosse experimentada essa velocidade de 64 kbps, porque o Brasil inteiro era conectado a 9.600 bps e as instituições entre si também. Então, o Rio de Janeiro foi pioneiro nisso. Todas as conexões eram 64K, mas Friburgo, pela distância, tinha que ser 9.600. Aí, finalmente, depois de um tempo, a Telemar conseguiu ter 2 linhas de 64 kbps, e a primeira, obviamente, foi a nossa, né? Então, porque a gente já tinha toda essa experiência, já era um usuário natural dessa linha de 64K, né? kbps, sempre falando. Que maravilha. Então, foi bastante interessante, porque depois veio se firmando e as velocidades foram aumentando. Sobre a ECO 92, então, foi muito importante esse 64K na ECO 92, né? E também divulgou mais para as pessoas o que era a internet. Então, no caso, a gente tinha a rede Alternex do IBASE, que foi o ponto forte que deu a origem assim, que organizou toda essa questão de internet. E agora você me fez lembrar algo que eu já tinha esquecido. Foi necessário um roteador lá na ECO 92, no estande da FAPERJ. E, no caso, a gente carregou o nosso roteador do IPRJ lá para o Rio, para o estande, para ele funcionar no estande, e depois retornamos com ele para Friburgo. Já tinha me esquecido dessa história. Que detalhe interessante, que legal.
muito bom mesmo. Eu ainda peguei aquela época da internet de escada, viu? A gente ficava acordado até meia-noite para concorrer com o mundo inteiro para não pagar a internet, né? Porque era cara a beça, a conexão caía rapidinho e a conta vinha lá em cima e a gente tomava aquela bronca dos pais, né? Com toda certeza. Tem que esperar até a meia-noite. Agora, Girlan, em 95... Parecia que era de escada mesmo, né? Exatamente. Parecia que estava subindo de escada. Exatamente. Mas agora, para complementar uma questão, a gente falando assim parece que foi fácil, né? Acho que o Girlan tocou num ponto importante, a dificuldade do IPRJ se colocar, depois a dificuldade dele virar o UERJ, muita gente desistiu de trabalhar ali, quase acabou, né? E a dificuldade em si de fazer uma conexão. Talvez seja interessante vocês saberem que na época primeiro não era nem par trançado, não era esse cabinho azul, era cabo coaxial, e a gente tinha que ir para o Rio para comprar conectores e determinados equipamentos. Fora isso, a internet entrou numa máquina que tinha sido destruída por um raio, então ela não tinha nem tela, nem teclado, a gente acessava remotamente, então tem assim uma série de histórias e dificuldades, né? Que é meio que desbravar uma floresta nova. Fantástico, né? E hoje aqui na tela da mão, no celular, a gente tem essa facilidade toda, mas não sabe o caminho que foi percorrido para chegar a esse ponto, e cada vez mais. Girlan, em 95, há um novo marco na história da internet, né? O governo federal permite que empresas privadas, e não apenas operadoras de telecomunicações, comecem a oferecer esses serviços aos usuários. Isso, aí entrou a internet comercial, né? E logo no ano seguinte, aí Nova Friburgo teve um outro pioneiro, que eu hoje ainda estava falando com ele. Ele gostaria imensamente de estar participando aí do programa, mas não pôde, teve um imprevisto, que é o Eiji Fujimaki, que foi o nosso primeiro provedor, né, local aqui de internet, e com a NetFlash, né? Exatamente em 16 de outubro de 96. E eu me lembro até, Vinícius, que eu fazia um jornal, eu fui também um dos parceiros lá que ele ajudou muito, porque a NetFlash ainda fazia isso, fazia umas parcerias com as empresas para poder botar o site no ar. Nós tivemos um jornal chamado Jornal dos Bairros, que era a proposta de fazer um jornal comunitário aqui nessa região de Olaria, Cônego e Cascatinha. O Eide foi um parceiro imenso nosso, ele e os irmãos dele lá, né, o Hiroshi e o Kendi, que participaram com ele. Então foi assim um outro momento também muito, muito interessante, muito importante, que a gente aí parabeniza até o Eide por isso, né, a família dele, que foi uma família aí bastante importante em Nova Friburgo também, já deu uma contribuição grande à cidade, e eles tiveram esse pioneirismo aí, né? Depois aí vieram outras empresas, mas eles foram os primeiros provedores locais na época com a NetFlash. Incrível. E você hoje me encaminhou essa matéria, Denise e Rodrigo, sobre a questão da NetFlash. E lá naquela época ele falava em download, falava em baixar filmes pela internet, né? E falava sobre tudo que a gente tem hoje com maior facilidade. Ou seja, isso lá atrás, quando as pessoas, né, as pessoas devem ter lido e devem ter pensado, esse cara é louco, ele está viajando. E hoje a gente tem isso como uma prática do dia a dia, né? Acredito que todo mundo baixa um arquivo, todo mundo se comunica diariamente. Agora, gente, vamos eu posso falar que eu utilizei logo no início, se eu não me engano, foi um mês depois, foi em novembro que eu fui lá fazer meu contrato. Então também eu utilizei o pioneirismo lá do Eide, e eu não me esqueço a cena, legal. Aquela sala lotada de modem, e era um modem para cada usuário, então era muita coisa, para a cidade era muita coisa, saindo de um BBS com poucas linhas e indo para a internet propriamente dita, comercial. Então foi bem legal e a gente utilizava. Mas Vinícius, com certeza eu esperava até meia-noite na época da discada. Não é? Valia a pena, né? Acho que vale lembrar uma questão também que foi importante, eu acho, para a cidade, foi pioneira, porque tinha o Geraldo Kern, que fazia reunião de usuários de BBS. Olha. E depois era Hubs, e depois virou Hubs, aí depois
com I. Então a gente encontra, eu me lembro, você falou de download, que hoje é uma coisa comum, as pessoas clicam, nem sabem o que está acontecendo. Mas eu me lembro uma vez o Geraldo me chamou para explicar como é que se fazia um download, e a reunião foi lá na Majórica. Então é interessante a gente ver, né, como as coisas vão se construindo devagar, né, e hoje já é coisa comum. E sabe-se lá onde a gente vai parar, né? Com todos esses avanços e que vem numa velocidade realmente impressionante. E por falar em avanço, aqui para a nossa cidade seria muito interessante, por diversos motivos que a gente pode até abordar, contar com um centro tecnológico. Mas há uma possibilidade de Nova Friburgo não ter mais essa unidade. A gente vai conferir informações e também saber como alguns setores estão se mobilizando para tentar impedir que o centro tecnológico não seja instalado em Nova Friburgo, ou seja, que ele continue aqui no município, na reportagem da Isabela Chabolt para o nosso Zoom TV Jornal. Na tarde de hoje, a Cianf aqui abriu as portas para esse debate tão importante sobre a necessidade de se atentar para não perder o polo tecnológico aqui em Nova Friburgo. Vamos recapitular para que você aí de casa entenda. Recapitulando para o ano passado, em 28 de maio de 2021, a Prefeitura de Nova Friburgo anunciou que a cidade havia sido uma das 8 escolhidas de todos os municípios do estado para receber um dos polos tecnológicos que seriam construídos. Com isso, ele seria feito, né, esse polo tecnológico seria feito no Córrego Dantas, mas começou a surgir um comentário, então, de que Friburgo poderia perder esse centro tecnológico, e apurando aqui as informações, o que a gente recebeu foi o seguinte: o terreno onde a prefeitura havia indicado para ser feita essa construção não passou na aprovação do solo. Então, a prefeitura vai correr aí contra o tempo para poder fazer um novo projeto, indicar um novo local para conseguir que essa construção não saia aqui de Nova Friburgo. Em meados do ano passado, foi anunciada a vinda do Centro Tecnológico para Nova Friburgo, além de outras 7 cidades. Isso foi anunciado nos meios de comunicação e a comunidade científica, tecnológica e de inovação da cidade de Nova Friburgo ficou muito feliz, muito satisfeita, na esperança de que esse equipamento público viesse efetivamente lá para a região de Córrego Dantas, na estrada Friburgo-Teresópolis, e pudesse oferecer condições de qualificação, formação, empregabilidade, empreendedorismo, enfim. Nos últimos meses, esse assunto meio que saiu de pauta, e isso chamou a atenção do Conselho, do grupo de inovação, e aí começa a haver uma movimentação no sentido da cobrança da efetiva implementação desse equipamento, desse centro tecnológico, que pode contribuir muito para que Nova Friburgo se fortaleça como polo de inovação no interior do estado do Rio. Bom, então você conferiu aí essas declarações, o debate está aqui acontecendo a todo vapor aqui na Cianf. Esse manifesto será fechado, será uma luta que vai ser travada por Nova Friburgo, para que Nova Friburgo não perca esse polo que é benéfico, né, para a tecnologia, enfim, mas para o desenvolvimento da cidade, que é um marco aqui, e a gente vai continuar lutando por isso, por todos os interesses que os friburguenses com certeza vão sair beneficiados. Bom, é um tema realmente que preocupa, né, Gerlan? Seria bom que essa mobilização, ela realmente tomasse conta da cidade. Me parece que esse manifesto já chegou ao governo do estado para que o município não perca esse centro tecnológico. Poderia fazer uma diferença enorme, ser um marco também aqui para Nova Friburgo. E até mesmo aproveito para te perguntar, ter um centro tecnológico no Terra Nova, que é uma região um pouco mais carente aqui de Friburgo, também seria interessantíssimo para aquela população e também para o distrito de Conselheiro Paulino, não? Sem dúvida, Vinícius. Eu só gostaria de voltar um pouquinho atrás e dizer o seguinte. Claro. Na verdade, tem mais coisas aí por trás dessa história que não cabem aqui a gente discutir agora. Na verdade, lá no futuro, as verdades, eu acredito que estarão sendo assim aclaradas, reveladas, né? Eu fiquei muito chateado quando eu soube de todas essas questões. Essa reunião que aconteceu aí, que o Rodrigo estava lá, ele pode até falar a respeito. Essa foi uma reunião que até nós provocamos, porque eu vi um silêncio com relação a essa questão. Na verdade, essa questão que alegaram do terreno, ficou provado lá que não era verdade, porque o que se alegou é que tinha um problema de uma infiltração no terreno, mas, na verdade, esse terreno vai ser destinado para outra construção, ele não foi inviabilizado. Então, o que acontece é o seguinte: eu lá no dia até pedi um laudo dessa questão, então, se o terreno não poderia ser utilizado. Mas o que eu quero dizer com relação a isso é o seguinte: eu não quero nem admitir que esse centro não venha para cá. Eu acho que, se nós permitirmos que isso aconteça,
é uma demonstração muito grande de todos nós, de nossa parte, de fraqueza, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que defendem a cidade e querem o melhor para a cidade. Porque eu não acho que a gente possa deixar as coisas acontecerem na cidade assim. De repente, anunciam, fazem toda... Eu falei lá, foi feita licitação, foi feito anúncio, o prefeito visitou o terreno. Você não faz uma obra sem você analisar o terreno. E o terreno, eu pedi o laudo, o terreno não é isso. Então, é aquela questão que até foi colocada lá. Qual o terreno em Nova Friburgo que não tem algum tipo de problema depois de 2011? Né? Ficou uma terra aí conflagrada por uma série de situações. Então, foi feita uma justificativa, a gente está, sim, correndo atrás disso. Se depender de mim, eu não vou esmorecer, eu vou cobrar isso até o final. Estou vendo pessoas que estão querendo tirar proveito partidário disso, que eu acho que é pior ainda, né? Eu acho muito, muito ruim isso para o contexto aí da cidade. E dizer o seguinte, isso que você falou é perfeito, eu acho que se for no Terra Nova é melhor ainda, porque realmente a gente sabe, conhece o que é o Terra Nova, foi um local que colocaram de qualquer forma tiveram problema na tragédia de 2011, é um local que precisa de investimento, né? E eu acho que se for lá, melhor ainda, porque vai estar dentro de uma comunidade que precisa e a gente vai ficar muito feliz. Agora, eu, enquanto friburguense, eu vou repetir, eu não admito esse centro. Eu acho que eu vou ficar muito derrotado. E para que eu não seja derrotado, eu vou lutar com todas as forças até o final e tenho certeza que eu não estou sozinho nisso. Né? Porque tão logo eu falei com o presidente da Associação Comercial, Júlio Cordeiro, falei com o Marcelo, a gente está empenhado nisso. Agora, os mesmos políticos que tiraram proveito lá atrás não podem ficar tirando proveito agora. Eu acho isso é uma coisa da comunidade, não pode vir nenhum candidato, nesse momento principalmente, que a gente está no meio de um processo eleitoral, bater no peito que está defendendo esse projeto, porque não é verdade. A comunidade de Nova Friburgo tem que saber disso, tem que saber o que é verdade nisso, e um dia eu vou revelar qual é a verdade. Perfeitamente. Agora, Denise, 30 anos depois, uma nova luta, né? Depois desse pioneirismo que Nova Friburgo teve, para não perder esse centro tecnológico, poderia ser realmente um divisor de águas na história do nosso município, né? Pedir, Denise, para você ligar o áudio, por favor, que a gente não está te escutando sem problemas, só um lembrete. Eu diria que o próprio PRJ, né, que depois veio a se transformar o EJA, mostra de maneira muito evidente a importância de você ter a educação, a tecnologia e o que ela traz para a cidade, tudo que ela trouxe depois e outras universidades. Então, esse polo é mais um passo aí no desenvolvimento, no crescimento de Friburgo. Sem dúvida alguma. Agora, Rodrigo, a gente falava um pouco sobre o Conselho, né, de Ciência e Tecnologia, como é que ele pode atuar nesse tipo de questão, por exemplo, né, e em outras pertinentes nesse setor. O Centro Tecnológico é uma demanda que realmente Nova Friburgo precisa concretizar e há outras também que podem surgir. Como é que o Conselho atua nessas ocasiões? É muito importante e a gente já estava contando com o Centro Tecnológico, como o Girlan falou, já estava licitado. Então, na teoria, já deveria vir para cá. Minha preocupação já não era nem vir mais o centro, e sim como mantê-lo. Porque uma coisa é você construir, você já tem o dinheiro licitado, o dinheiro já está empenhado e vai ser construído. Outra coisa é a manutenção do centro. Então, a gente já deu um passo atrás agora, que é justamente nem o centro poder ter mais. E aí, lá na própria reunião, como o Girlan falou, foi dito que seria feita uma segunda leva, que aí a gente poderia entrar nessa segunda leva. Mas, independente de política, eu sou meio cético. Se a gente sair dessa primeira, eu não consigo enxergar a segunda, porque eu não estou conseguindo enxergar nem que a gente vai entrar, e nem é como não vai sair essa segunda leva. Então, é bem complexa essa situação. Lutar para conseguir
manter essa primeira leva, senão a gente não vai conseguir. E é muito importante para a gente esse centro tecnológico. Por quê? Porque a gente está no centro do estado e a gente abrange todos ao entorno. Então não faz sentido nenhum a gente perder esse centro para outro lugar. Não que esse outro lugar não precise, mas a gente aqui vai poder ter mais atuação e utilizar bastante esse centro por causa dessas cidades, entendeu? Aí seria mais simples estar aqui esse centro, e a gente fez várias reuniões justamente para buscar as vocações da nossa cidade e dessas cidades vizinhas, para justamente trazer cursos e equipamentos que atendam essas vocações, que atendam as empresas, que atendam nossa sociedade. Então já tinha todo um conjunto pronto, e a gente perder isso agora seria muito ruim para a cidade. Verdade, vale a luta para manter, né, esse sonho e principalmente realizá-lo, concretizá-lo. Que programa bom, hein? A gente fez uma viagem no passado, falamos sobre o presente, também sobre o futuro, agradecendo primeiramente ao jornalista Girlan Guillain, mais uma vez participando do nosso programa aqui. Muito obrigado e até uma próxima, Girlan. Isso, Vinícius, eu que agradeço. Eu só queria, antes de terminar, usar aqui um exemplo. Eu estou olhando aqui o Rodrigo, estou lembrando disso, o Rodrigo deve lembrar. Quando nós fizemos o grupo do ecossistema, foi em 2018, e foi promovida uma reunião que eu achei muito importante aquela reunião, porque nós fomos lá para o auditório do antigo prédio da Oi Telemar, né, que foi adquirido pela prefeitura, e foi feita uma reunião para poder juntar as pessoas. Aí até foi falado assim, que estavam ali representadas as empresas, a academia, os estudantes, as lideranças locais, políticas e tal, e foi muito... Aquele evento, para mim, Rodrigo, você também é testemunha disso, foi sintomático. Inclusive, aquele auditório cabe em pouco mais de 80 pessoas e tinham mais de 100 pessoas lá, acho que tinham mais 120 pessoas, o que mostra a força, a pujança que a gente tem em Nova Friburgo, desse setor de tecnologia, que nós temos muitas pessoas trabalhando nisso, muitas empresas importantes que estão fazendo trabalhos, não só para o estado do Rio, não só para Nova Friburgo, mas a gente tem empresas trabalhando aí até no contexto internacional, e precisa ser levado em conta. Então, eu falo disso para mostrar o potencial que a gente tem aqui. Sem dúvida nenhuma. Rodrigo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua presença, e até uma próxima aqui no nosso programa Zoom Painel. Eu que agradeço o convite. É importante esse debate, porque a gente tem que mostrar o que está acontecendo para a sociedade. Às vezes as pessoas nem sabem o que está acontecendo, o que tem de bom, o que tem de ruim, e normalmente o ruim é divulgado, mas o que está sendo feito por baixo dos panos as pessoas normalmente não sabem. E esse é o papel do InovaFri Serra do Silício, bem como o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia. A gente conseguir juntar forças, como o Girlan falou, você vê, a gente consegue num auditório juntar mais de 100 pessoas falando de tecnologia, mas a gente precisa trazer as empresas mesmo, porque eu tenho uma frase, a tecnologia, ela não é o fim, ela é o meio, mas o meio de qualquer coisa. Então a gente utiliza a tecnologia, seja na agricultura, seja em uma empresa, seja no governo. Então, a gente sempre vai utilizar a tecnologia. E o governo, o poder público, tem que enxergar isso. A prioridade hoje é investir em tecnologia. Não tem como fugir disso. A agro é importante, saúde é importante, segurança é importante, sim, mas a tecnologia está em tudo isso. Então, precisa mesmo um olhar atento do poder público. Isso é Perfeitamente, importante. Rodrigo. E o programa aqui está sempre aberto a esse debate, a esse tema, que, como você muito bem disse, é fundamental. Denise, obrigado, viu, pela participação, por compartilhar tantas histórias maravilhosas com a gente no programa de hoje. Eu que agradeço. Como eu falei, é um prazer enorme. Queria aproveitar e acrescentar também, só para deixar registrado, o Girlan falou das feiras de informática e tiveram muitas apresentações de internet na feira de informática. Eu fiz muitas palestras. Eu me lembro que na primeira
bem cedo, eu não me lembro bem a data, mas na primeira o prefeito Heródoto estava lá, Loyola também participou, o UERJ participou com muitas apresentações. Então, de fato, tem toda essa construção de um conhecimento que passe da universidade e vá para a cidade, para toda a sociedade. É isso. Maravilha. Obrigado mais uma vez aos nossos participantes e também a você que esteve com a gente em mais um programa Zoom Painel. Claro, a gente volta na próxima semana, sempre trazendo um assunto importante e relevante para Nova Friburgo e região. Até lá. Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens.